Já faz tempo, que acontece a discussão sobre se amamentar em locais públicos é certo ou errado. Após manifestações de diversas mães, cidades como São Paulo instituíram leis que facilitam a vida de quem precisa amamentar. Amamentar em local público, uma necessidade ou atentado ao pudor? Essa é a discussão que ainda corre pelas cidades do Brasil. Para alguns, o fato de expor parte do seio da mãe no ato de amamentar é algo constrangedor e imoral, já que o seio está à mostra. Além disso, os que são contra a amamentação em locais públicos alegam que há riscos de contaminação para o bebê e para a própria mãe. Mas os especialistas rebatem fortemente essas opiniões. Eu nunca vi uma criança ter contaminação com leite materno. Eu nunca vi. Não existe isso. O próprio leite materno é uma segurança para não haver contaminação. Então você pega uma mamadeira, guarda numa bolsa, vai para um shopping, fica 2 horas com a mamadeira fermentando e vai confiar mais nessa mamadeira do que no leite que acabou de ser produzido e que tem anticorpos em volta do bico que matam as bactérias, os fungos, os vírus? Não tem sentido. Quem fala isso não sabe nada. Algumas mães já foram impedidas de amamentar em restaurantes e espaços públicos. Para Júlia, que é mãe da Rafaela, há 1 mês, esse tipo de atitude é um absurdo. Na verdade, isso é uma bobagem, até porque a mulher, quando ela tem um filho, ou mesmo quando ela está grávida, ela perde aquela sensualidade, né? A sensualidade dá lugar ao materno, à parte materna. E como tem crianças que têm amamentação como alimentação exclusiva, né? Ou seja, a mãe só dá o peito, a mãe tem que respeitar o horário da amamentação do bebê. Mas 3 horas é o máximo que o bebê pode ficar sem comer. Então, no caso de amamentação exclusiva, não tem como. A mãe tem que parar e amamentar. Então, eu acho que isso é até uma negligência, querer vetar a amamentação da mãe em público. Até pelo que eu falei, não tem mais o caráter sensual. É a parte materna que fala mais alto. É fundamental a gente lembrar que o ser humano foi feito para mamar na sua mãe. Quanto mais a criança mama, mais ela estimula a mãe, de alguma forma. E o emocional da criança, o emocional da mãe também faz toda a diferença, né? Então, além disso, tem as vantagens de anatomia do seio da mãe, a vantagem de prevenção de obesidade, desenvolvimento cerebral perfeito, que a criança recebe do seio materno, todas as qualidades suficientes para fazer uma boa mielina em volta do cérebro, que é a substância que amadurece o cérebro. Aumenta o número de ligações entre os neurônios e desenvolve também o intelecto dele, porque ele tem que raciocinar para mamar. E vai mudando a sua forma de interagir com a mãe. Isso não tem substituto. De acordo com o pediatra, a necessidade da quantidade de amamentação vai variar de acordo com a idade, peso, sexo e outras características de cada criança. Por isso é preciso suprir a necessidade de cada bebê de acordo com o que eles demonstram. Se você impor um horário, você não consegue atingir o nível de nutrição que aquela criança necessita. Por isso que a gente vê alguns casos da mãe ficar seguindo certos protocolos e a criança ficar muito gordinha. E outros que a criança fica muito magrinha, porque ela fica tentando modificar a natureza. Não dá certo, tem que haver espontaneidade. Por isso que é importante a criança se sentir à vontade. Isso até já é previsto no Instituto da Criança e do Adolescente. Ela tem o direito de mamar quando quiser. E a gente tem que tentar preservar esse direito dela. O Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam que a criança seja amamentada até os 2 anos e que até completar os 6 meses não se dê mais nada, nem água, além do leite materno. E a partir do 6º mês, essa criança deve ser tratada com mais liberdade, começando a oferecer frutas, legumes, outras substâncias mais sólidas, para até estimular o desenvolvimento da mastigação, para haver melhor desenvolvimento da língua, para ele poder aprender a murmurar e a falar mais tarde. Após ver uma reportagem onde uma mãe teria sido impedida de amamentar seu filho no Sesc Belenzinho, na capital de São Paulo, o vereador Aurélio Nomura conversou com a sobrinha dele, que estava no período de aleitamento, e verificou que esse tratamento com as mães era normal, constante. Na ocasião, o Sesc Belenzinho pediu desculpas pelo ocorrido e a administração informou que uma funcionária nova teria indicado a sala de amamentação à mãe.
Mas foi aí que ele teve a ideia de fazer um projeto de lei onde as mães pudessem amamentar em qualquer lugar sem nenhum constrangimento. Era uma forma de se preparar as entidades, de uma maneira geral, de alertar para aquelas pessoas que são responsáveis pelo contato com o público, de que não se pode proibir, não se pode tentar cercear o direito do aleitamento. No dia 14 de outubro de 2015, entrou em vigor a lei que prevê uma multa de R$ 500 a quem impedir a amamentação em público. O prefeito Fernando Haddad havia sancionado em abril de 2015 a lei para garantir o aleitamento materno em qualquer estabelecimento de São Paulo. De acordo com o vereador, a lei já serviu de exemplo para outras cidades e até outros países e nos conta que já tem discutido sobre se ter locais para que a mãe possa dar continuidade ao aleitamento após o período da licença. A própria Organização Mundial da Saúde estimula o aleitamento até 2 anos, então se criou a ideia de você ampliar através de banco de leites, onde a mãe poderia retirar o leite para encaminhar para os seus filhos em locais apropriados para isso. A gente tem que lutar para que as crianças recebam um leite bom. A criança não pode receber um leite contaminado com um monte de corantes, com um monte de remédios, com um monte de substâncias artificiais. Procurem comer as coisas mais naturais possíveis, beber muito líquido e oferecer livre demanda o seu seio. Lembrando que a mãe, cada uma tem uma anatomia, cada uma tem uma criança de uma peculiaridade diferente. Você não pode padronizar a amamentação. É muito importante que a mãe se sinta à vontade. Ela não pode se sentir constrangida, acuada num canto, com um monte de gente criticando, observando, falando mal dela. Isso é uma injustiça. É uma injustiça. E eu dou parabéns às mães que amamentam. Do leite materno para o industrializado. Conhecido como fonte de cálcio que previne a osteoporose, o leite faz parte do dia a dia do brasileiro, mas há quem discorde desse consumo. Na reportagem de Franciele Mota, conheça outros alimentos que podem substituí-lo de forma mais saudável. Veja. Ele marca presença todo dia na mesa do brasileiro. Eu mesmo não tomo café sem leite. Tem que ter sempre. Tem, eu não deixo faltar. Sempre leite desnatado. Tem que ter o leite. O leite é uma fonte de energia, né? Um alimento saudável. E também nós temos 2 filhos pequenos e o leite não pode deixar de faltar, né? É muito comum lembrarmos do leite quando ouvimos falar da importância do cálcio para a saúde. Mas ele não é a única fonte. A verdade é que existem muitos alimentos que são ricos em cálcio, sem lactose, o que é uma boa notícia para quem é intolerante a ela. O leite é sim fonte de cálcio, mas não é o recomendado para o ser humano, de acordo com a nutricionista Nádia Costa. Ele não é indicado, ele não é fonte segura de nenhum nutriente e o maior malefício do leite, na verdade, ele é ruim porque ele tem uma proteína que a gente não digere, né? Então a vaca produz o leite para o bezerrinho vai ter enzima para digerir essa proteína, é a beta-lactoglobulina. Nenhum ser humano tem enzima para digerir essa proteína. O leite é uma combinação de diversos elementos sólidos e água. Eles representam 12 a 13% do leite e a água aproximadamente 87%. No leite são encontrados carboidratos, gorduras, proteínas, sais minerais e vitaminas. Mas é o cálcio que sempre recebeu destaque no leite. Mesmo com as reações ou sintomas de alergia que o leite provoca no organismo, a preocupação em repor esse nutriente foi o que sempre incentivou o consumo do leite, desde a infância até a velhice. O leite ele até tem uma quantidade grande de cálcio, só que não é um cálcio biodisponível. A biodisponibilidade do cálcio no leite é de apenas 30%, sendo que do brócolis, da couve, repolho, a gente absorve, mais especificamente do brócolis, a gente absorve 60% do cálcio.
Para a gente ter uma absorção adequada do cálcio e uma formação de massa óssea, precisa de muito magnésio. E o leite é pobre em magnésio. Então, em todos os vegetais, a gente vai ter uma quantidade grande de magnésio, que vai ajudar na formação dessa massa óssea, e aí sim a gente vai ter a absorção desse cálcio. É o que a Alessandra faz depois de diagnosticada com intolerância à lactose. O leite foi retirado completamente da sua alimentação. Além de fonte de cálcio, ele atuava como um calmante. Mas a mudança não foi fácil. A adaptação não é fácil. Principalmente quando você gosta de comer, gosta das coisas. Quando eu estava estressada ou eu chegava em casa chateada do trabalho, alguma coisa assim, o copinho do leite morno me deixava feliz, né? E isso não mais haveria. Então, assim, isso tudo pesa um pouco na gente, mas, assim, é a vida que segue e a gente tem que lidar com isso muito bem. Há 3 anos sem ingerir leite e derivados, ela garante que seu organismo está bem. Minha saúde está ótima, os exames estão todos dentro do limite, tudo bonitinho. Colesterol sem problema, glicose sem problema. Não houve necessidade nenhuma de exames de cálcio e nem a reposição desse cálcio. É claro que uma alimentação balanceada também contribui para bons índices de cálcio no organismo. Da mesma forma que alguns alimentos diminuem a absorção de cálcio, como o café, o chocolate, comidas gordurosas, refrigerantes e excesso de sal. Responsável pela construção e manutenção dos ossos, o cálcio também tem outras funções importantes, como explica o Dr. José Antônio Marcondes. Tem dados bem conclusivos mostrando benefício para o tecido muscular, né? Lembrando que o coração é um músculo, e para o sistema imunológico. Então, a falta de cálcio, você tem uma diminuição de função cardíaca. É claro que numa infância, na adolescência, no adulto jovem, isso não teria tanto problema, no idoso já começa a ter. E o próprio sistema imunológico, na criança principalmente, que não tem ainda um sistema imunológico desenvolvido e não está imunizada, e no idoso, onde o sistema imunológico geralmente cai. Quando é diagnosticada a ausência desse mineral no organismo, o médico pode recomendar a suplementação de cálcio. Mas para evitar maiores problemas, é melhor recorrer aos alimentos ricos em cálcio, como os alimentos integrais, as oleaginosas, verduras de verde cor escura, gergelim, laranja e a sardinha também. O repórter setorial faz mais um intervalo. Confira o que é destaque no próximo bloco. Veja como a fisioterapia pode ajudar idosos a ter mais independência na locomoção. Em instantes. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.